primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, versículo 29 e 34. Podemos afirmar com segurança que um dos períodos mais sombrios na história do Reino do Norte, também denominado Israel, ocorreu durante o reinado de Acabe. Acabe governou entre os anos 874 e 853 a.C. O seu reinado foi marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu com a adoração israelita. Uma primeira leitura dos capítulos 16, versículo 29, capítulo 22, versículo 40 do primeiro livro de Reis revela que essa mistura foi desastrosa para o povo de Deus. Na prática, o culto ao Deus verdadeiro foi substituído pela adoração ao Deus falso, trazendo como consequência uma apostasia sem precedentes e pondo em risco até mesmo a verdadeira adoração a Deus. As causas da apostasia foram um casamento misto. O texto bíblico põe o casamento misto de Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, como uma das causas da apostasia no Reino do Norte. O relato bíblico destaca que Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Foi em decorrência desse casamento pagão que a idolatria entrou com força em Israel. Embora se fale de um casamento político, as consequências dele foram na verdade espirituais. A mistura sempre foi um perigo constante na história do povo de Deus. Os crentes devem tomar cuidado para evitar as uniões mistas. A Escritura diz tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento que isso não é aceitável diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, no Antigo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, no Novo Testamento. Outra coisa também que causou apostasia foi a institucionalização da idolatria. A união de Acabe com Jezabel demonstrou logo ser desastrosa, pois através de sua influência, Acabe levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. A institucionalização da idolatria em Israel fica evidente quando o autor sagrado destaca que também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Não há dúvida de que o culto a Baal estava suplantando o verdadeiro culto a Deus. Havia uma idolatria financiada pelo Estado. Vez por outra, temos visto Satanás tentando se valer do poder estatal para financiar práticas que são contrárias aos princípios cristãos. Por isso devemos orar pela nação para que ela seja um canal de bênçãos e não de maldição. Os agentes da apostasia foram Acabe e Jezabel. Acabe, Onri, pai de Acabe e rei de Israel, que reinou entre os anos 885 e 874 de Cristo, foi um grande administrador, tanto na política interna como na externa de Israel. Mas foi um desastre como líder espiritual do povo de Deus, como está registrado no primeiro livro do Rei, capítulo 16, versículos 25 e 26. O pecado de Acabe foi andar nos caminhos idólatras de seu pai, que foi um seguidor de Jeroboão, filho de Nebate, e também ter aderido aos maus costumes dos cananeus, trazido por sua esposa Jezabel. Esse fato fez com que Acabe se tornasse um instrumento muito eficaz na propagação do culto idólatra a Baal. Devemos ser imitadores do que é bom e não daquilo do que é mal. Jezabel, de acordo com o relato de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, trouxe para Israel seus deuses falsos e também seus falsos profetas. Teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a Baal em território israelita. Foi sem dúvida alguma um agente do mal na tentativa de suprimir ou acabar de vez com o verdadeiro culto a Deus. Não fosse a intervenção do Senhor através dos profetas, em especial Elias, ela teria conseguido seu intento. Graças a Deus que o Senhor sempre conta com alguém a quem ele levanta em tempos de crise. As consequências da apostasia foram a perda da identidade nacional e espiritual. As
As palavras de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Revela a crise de identidade dos israelitas do Reino do Norte. A adoração a Baal havia sido fomentada com tanta força pela casa real que o povo estava totalmente dividido em sua adoração. Quem deveria ser adorado? Baal ou o Senhor? Sabemos pelo relato bíblico que Deus não havia preservado alguns verdadeiros adoradores, mas a grande massa estava totalmente propensa à adoração falsa. A nação que sempre fora identificada pelo nome do Deus a quem servia estava agora perdendo essa identidade. Outra consequência da apostasia foi o julgamento divino. É nesse cenário que aparece a figura do profeta Elias, predizendo uma seca que duraria cerca de 3 anos, a fim de que a nação não viesse a perder de vez a sua identidade espiritual e até mesmo deixar de ser vista como povo de Deus. O Senhor enviou o seu mensageiro para trazer um tratamento de choque à nação. Julgamento semelhante ocorre durante o reino de Jeorão, filho de Josafá e genro de Acabe, que recebe uma carta do profeta Elias. Nela é anunciado o juízo divino sobre a sua vida e reinado. No livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a 15. O Senhor mostrou claramente que a causa do julgamento estava associada ao abandono da verdadeira fé em Deus. Tempos depois, o apóstolo dos gentios irá nos lembrar da necessidade de nos corrigirmos diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. A apostasia, ela trouxe um perigo real. A apostasia era algo bem real no Reino do Norte. Estava espalhada por toda parte. Na verdade, a palavra apostasia significa, segundo os léxicos, abandonar a fé ou mudar de religião. Foi exatamente isso que os israelitas estavam fazendo. Estavam abandonando a adoração devido ao Deus verdadeiro para seguir aos deuses cananeus. Em um Novo Testamento, observamos que os cristãos são advertidos sobre o perigo da apostasia. Na Epístola aos Hebreus, o autor coloca a apostasia como um perigo real e não apenas como uma mera suposição. Se o cristão não mantiver vigilância, é possível sim que ele venha naufragar na fé. A apostasia trouxe um mal inevitável. Já observamos que Acabe foi um rei mau. Em vez de seguir os bons exemplos, como os de Davi, esse monarca do Reino do Norte preferiu seguir os maus exemplos. O cronista destaca que ninguém houve depois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ainda de acordo com esse mesmo capítulo, Acabe se contristou quando foi repreendido pelo profeta, mas parece que foi um arrependimento tardio. Tivesse ele tomado essa atitude antes, o seu reinado teria sido diferente. Por que não seguir os bons exemplos e assim evitar o amargor de um arrependimento tardio? Conclusão: ficou perceptível que a apostasia do Reino do Norte pôs em perigo a existência do povo de Deus durante o reinado de Acabe. A sua união com Jezabel demonstrou ser nociva, não somente para Acabe, que teve o seu reino destroçado, mas também para o povo de Deus, que por muitos anos ficou dividido entre dois pensamentos em relação ao verdadeiro culto. As lições deixadas são bastante claras para nós. Não podemos fazer aliança com o paganismo, mesmo que isso traga algumas vantagens políticas ou sociais. A verdadeira adoração a Deus deve prevalecer sobre toda e qualquer oferta que nos seja feita. Mesmo que essas ofertas tragam grandes ganhos no presente, todavia nada significam quando mensuradas pela régua da eternidade. Amém? Que Deus possa edificar a sua vida. Um forte abraço e se inscreva no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.